Aleluias! Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim: Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa seu comentário, compartilha essa mensagem, se inscreva nesse canal, em nome de Jesus. Meus amigos, quero começar dando um testemunho. Esses dias atrás, o Senhor me pediu para que eu pudesse dar para uma pessoa R$ 50. E não era um momento propício para que eu dasse para essa pessoa esse dinheiro. Mas quando eu ouvi a palavra que procede da boca de Deus, eu me comportei em fé e dei esse dinheiro para essa pessoa. No outro dia, eu recebi R$ 500 na minha conta. Eu ganhei 10 vezes mais aquilo que eu tinha plantado. E eu comecei esse áudio falando, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entendeu? Meus queridos, Deus, ele testemunha, ele testifica da sua palavra. Jesus falou lá em João capítulo 8, o testemunho de duas pessoas é válido, porque está escrito na vossa lei. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica de mim. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus manda você fazer algo, quando Deus te dá uma palavra, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai testificar, Ele vai testemunhar. Porque Deus, Ele testemunha aquilo que Ele fala. Deus testifica aquilo que Ele fala. Quando Deus mandou dar R$ 50 e eu colhi 500, Deus estava me ensinando. Quando ele traz 500 para mim, ele só está falando assim, André, quando eu mandasse fazer algo, não tenha medo não. É eu que estou mandando. É eu que estou mandando. E quando eu mando, meu filho, operando Deus, quem impedirá, diz a palavra. Operando Deus, quem impedirá? O segredo é você aprender a ouvir aquilo que sai do meu coração e praticar. Esse é o segredo. Você entendeu? É andar segundo aquilo que eu falar. Salmos capítulo 32, a Bíblia diz que o Senhor nos instruirá e nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Ele diz, sobre as minhas vistas, sobre os meus olhos, que ali fala do Espírito Santo, te darei instruções e te darei conselho. Aí ele diz, não seja como a mula, não seja como o jumento que não tem entendimento. Em outras palavras, Deus está falando, não seja como um burro que precisa de freio e de rédea, né? Atenta à minha instrução, então você vai se fartar dos finos manjares. Existe um salmo, está lá na casa dos 80, ou 81, 82, diz assim, abra a sua boca e eu te encherei, né? E aí a Bíblia fala, se Israel quisesse me ouvir, eu ia fartar ele do mais fino manjar, entendeu? Então, queridos, guarda uma coisa no seu coração, né? Se você não aprender a discernir a palavra que procede da boca de Deus, você vai morrer em terra seca. Você vai continuar no rio de Querite quando a fonte estiver seca. Se Elias não tivesse atento à palavra de Deus, ele ia morrer no rio de Querite. Se você pegar a palavra que diz lá em Reis 17, a Bíblia diz que o Espírito levou Elias para o rio de Querite. Eu acho que é Querite, né? E ali, ele ficou por um tempo ali, onde os corvos traziam comida para ele, onde os corvos traziam pão para ele, onde ele bebia água da fonte, mas chega uma hora que a fonte secou. Foi aí que veio a palavra do Senhor a Elias e mandou ele ir até a casa de uma viúva. Mas Elias se movimentou com base em uma palavra. Chegou lá, você já sabe da história. Deus, a matemática de Deus é tudo o contrário. Imagino Elias, achando que Deus ia enviar ele para um lugar onde tinha uma pessoa provida, onde tinha uma pessoa rica, mas Deus envia ele na casa de uma mulher que tem fé. Porque Deus só opera quando tem fé. Rico para Deus é quem tem fé, porque quem tem fé vai operar onde Deus quer que ele opere.
Você vai ver, às vezes, pessoas atrapalhadas no caráter, pessoas que você fala assim, nossa, mas esse aí, Deus fala, é esse aí, por quê? Porque essa pessoa tem fé. E se ela tem fé, ela tem a condição que Deus precisa para que Deus transforme ela. Deus está à procura de homens de fé. Quando Deus mandou eu semear naquela pessoa, Deus estava me ensinando a confiar nele. É isso que Deus estava me ensinando. Ensinando eu a confiar nele. Tem gente que tem anos de cristão e nunca se desenvolveram. Por quê? Porque não aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo. Observe que em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Jesus não falou da palavra que procederá ou da palavra que procederá. Jesus não disse que é da palavra que está no passado ou da palavra que está no futuro. Jesus falou da palavra que procede, ou seja, Deus tem uma palavra no presente para você. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem um pão fresquinho para você comer hoje. Ou seja, Deus tem uma palavra para você comer hoje. E essa palavra é do tamanho do vazio do seu coração. Alguém que não tem a palavra de Deus, ele morre em terra árida, seca. Você precisa da palavra do Senhor, que não está no passado nem no futuro, mas agora. Jesus falou de toda a palavra que procede, ou seja, Deus tem uma palavra revelada para você hoje. Deus tem uma instrução para você hoje. E se você andar com base naquilo que Deus falou no seu espírito, com base naquilo que Deus falou na consciência da sua alma, você vai prosperar. Guarda uma outra coisa no seu coração. Jesus falou, não só do pão viverá o homem. O pão é feito do trigo. A origem do pão é o trigo, a origem do trigo é a terra. Você precisa entender que você não vive somente daquilo que a terra produz. Você não pode ser feliz comendo somente aquilo que a terra pode te dar. Se você não separar tempo para você passar com Deus, se alimentando da palavra, porque a origem da palavra... a tua origem é a palavra, porque você foi gerado pela palavra, então a palavra é a tua origem. Se você não passar tempo lendo a palavra, se você não passar tempo adorando a Deus, orando em outras línguas, separando tempo a sós, não é só no culto, não é só no culto, não é só no culto, é todo dia, querido. A comunhão com o Espírito Santo é todo dia. Aleluia! É todo dia. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Que isso possa entrar no seu coração. Todo dia Deus tem uma palavra para você. E se você não procurar essa palavra, você vai morrer no deserto. A sua lâmpada vai apagar. Porque se você não tem a palavra, você não vai ter combustível. Procura saber o que Deus tem para você. Aleluia! Em nome de Jesus. Se você ficar vivendo só de pão, só daquilo que a terra pode produzir, você vai ser o cara mais infeliz, a mulher mais infeliz dessa terra. Paulo diz em Romanos 15 que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Deus quer te dar paz, alegria e justiça no seu espírito. Os apóstolos eram cheios de alegria e do Espírito Santo. Talvez a depressão que você está enfrentando é porque você não tem mais comunhão com Deus. Você só está vivendo daquilo que a terra pode produzir. Você pode estar numa casa boa, você pode estar num carro bom, talvez nas melhores viagens, não é? Mas você está aí com um vaziozão dentro do ser. Talvez você está com a mulher que você queria, talvez você está com o homem que você queria, mas a lacuna continua aí. Porque não só do pão viverá o homem. Não só daquilo que a terra produz viverá o homem. O homem não pode ser feliz só com aquilo que a terra produz.
Existe uma necessidade inata no ser humano da presença de Deus. Existe um vazio no seu coração que é do tamanho de Deus, que é do tamanho da palavra que Deus tem para você hoje. Todo dia Deus tem uma palavra para você. Se você não fechar a sua porta, fechar a porta para o celular que atrapalha, se não fechar a porta para o entretenimento desse mundo, você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para falar para você. E querido, se tem uma coisa que nos gera vida, é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus suprema e soberana. Aquilo que está escrito vai se cumprir. Mas existe uma palavra revelada, particular para você, para a sua vida. E é o Espírito que foi incumbido dessa missão. Tem uma palavra de Deus peculiar e particular para a sua vida, querido. E você precisa descobri-la, porque se você não tiver a palavra que procede da boca de Deus, você vai morrer. Morrer espiritualmente, sem direção. Aleluias, aleluias. Como Ele é bom, como Ele é bom. O Espírito Santo é tudo, 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 tudo. Sem Ele nós não somos nada. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor Espírito Santo. Aleluias. Eu te bendigo, Jesus. Eu te bendigo, Jesus. Acalenta, acalma o coração dos meus irmãos. Leva eles para pastos verdejantes. Cura as enfermidades emocionais. Leva eles, Senhor, para lugares tranquilos do seu descanso. Aleluia. Para o louvor da sua santa glória. Em nome de Jesus.